Conforme prometido no vídeo anterior, hoje vamos à gravação dos parâmetros curriculares nacionais, a parte de pluralidade cultural e orientação sexual. Tá? E vamos ler todos os parâmetros curriculares nacionais, né, no que diz respeito à pluralidade cultural e orientação sexual. Tá? Os parâmetros curriculares nacionais da Secretaria de Educação Fundamental, Departamento de Políticas da Educação Fundamental e Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa da Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais do 1º ao 5º ano. Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Aí temos o de língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história e geografia, arte, educação física, apresentação de temas transversais e ética, meio ambiente e o volume 10, que é o que nós iremos lê-lo agora, pluralidade cultural e orientação sexual. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental, parâmetros curriculares nacional, pluralidade cultural, orientação sexual. Bom, como sempre, aquela dificuldade para passar as páginas. Ao professor, vamos à leitura da mensagem destinada ao professor. É com alegria que colocamos em suas mãos os parâmetros curriculares nacionais referentes às 4 primeiras séries da educação fundamental. No caso, né, vamos atualizar para os dias de hoje, no caso são as 5 primeiras séries da educação fundamental, porque a educação fundamental hoje vai do 1º ao 5º ano. Nosso objetivo é auxiliá-lo na execução do seu trabalho, compartilhando seu esforço diário de fazer com que as crianças dominem os conhecimentos de que necessitam para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seu papel em nossa sociedade. Sabemos que isto só será alcançado se oferecermos à criança brasileira pleno acesso aos recursos culturais relevantes para a conquista de sua cidadania. Tais recursos incluem tanto os domínios do saber tradicionalmente presente no trabalho escolar, quanto as preocupações contemporâneas com o meio ambiente, com a saúde, com a sexualidade e com as questões éticas relativas à igualdade de direitos, à dignidade do ser humano e à solidariedade. Nesse sentido, o propósito do Ministério da Educação e do Desporto, ao consolidar os parâmetros, é apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecer seus direitos e deveres. Para fazer chegar os parâmetros à sua casa, um longo caminho foi percorrido. Muitos participaram dessa jornada, orgulhosos e honrados de poder contribuir para a melhoria da qualidade do ensino fundamental. Esta soma de esforços permitiu que eles fossem produzidos no contexto das discussões pedagógicas mais atuais. Foram elaborados de modo a servir de referencial para o seu trabalho, respeitando a sua concepção pedagógica própria e a pluralidade cultural brasileira. Note que eles são abertos e flexíveis, podendo ser adaptados à realidade de cada região. Estamos certos de que os parâmetros serão instrumento útil no apoio às discussões pedagógicas em sua escola, na elaboração de projetos educativos, no planejamento das aulas, na reflexão sobre a prática educativa e na análise do material didático. E esperamos, por meio deles, estar contribuindo para a sua atualização profissional.
um direito seu e, afinal, um dever do Estado. Esta escrita é do senhor Paulo Renato Souza, na época ministro da Educação e do Desporto. Objetivos gerais do ensino fundamental. Os parâmetros curriculares nacionais indicam como objetivo do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais, como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social. Para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania. Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva. Utilizar as diferentes linguagens, verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal, como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimento. Questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. Aqui nesta página temos estrutura dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. Bom, então foi montada nesta estrutura, né, espero que dê para ver, né, a estrutura que foi montada, os parâmetros curriculares nacionais. Então, foram montados na seguinte estrutura: objetivos gerais do ensino fundamental, área de língua portuguesa,
área de matemática, área de ciências naturais, área de história, área de geografia, área de arte, área de educação física, área de língua estrangeira. E aí temos também ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, né? São as caracterizações da área. Objetivos da área. Primeira parte do ensino fundamental e segunda parte, especificações por ciclo, né? E aí, primeiro ciclo, primeiro e segunda séries, que hoje, atualmente, primeiro e segundo ano. Segundo ciclo, provavelmente hoje o primeiro ciclo é primeiro, segundo e terceiro ano, e o segundo ciclo, que era antigas terceiras e quarta série, provavelmente hoje é quarto e quinto anos. E o terceiro ciclo, que antigamente era quinta e sexta série, provavelmente hoje é sexto e sétimo ano. E o quarto ciclo, que era sétima e oitava séries, provavelmente hoje é sétimo e oitavo e nono anos. Objetivos da área para o ciclo e conteúdos da área para o ciclo. E aí, critérios de avaliação da área para o ciclo e orientações didáticas. A explicação. Os quadradinhos não sombreados correspondem aos itens. Os quadradinhos não sombreados correspondem aos itens que não serão trabalhados nos parâmetros curriculares nacionais, né, de quinta a oitava série. Atualmente hoje, sexto a nono ano. Bom, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, né, essa tabela, tá? Aqui está a tabela. Vou pegar ela toda e depois aqui eu estou pegando toda a tabela, tá? E agora eu vou pegar por parte, né? Aqui é o início, né? Onde está a estrutura, tá? E eu vou avançando com a câmera para vocês poderem ver a tabela por inteiro, tá? É isso aí. Bom, então vamos continuar a leitura dos parâmetros curriculares nacionais. Vamos avançar aqui. Vamos avançar. Temos agora o sumário. Pluralidade. O sumário começa, né? Primeira parte. O sumário começa com pluralidade cultural. Pluralidade cultural. Vamos falar devagar. Sumário. Pluralidade cultural. Apresentação. Primeira parte. Introdução. Aí, na introdução, teremos justificativa, estado atual dos trabalhos com a temática, caracterização do tema, contribuições para o estudo da pluralidade cultural no âmbito da escola. Aí teremos fundamentos éticos, conhecimentos jurídicos, conhecimentos históricos e geográficos, conhecimentos sociológicos, conhecimentos antropológicos, linguagens e representações, conhecimentos populacionais, conhecimentos psicológicos e pedagógicos. Aí temos a parte do ensino e aprendizagem na perspectiva da pluralidade cultural. Ensino ensinar
pluralidade cultural ou viver pluralidade cultural. Objetivos gerais de pluralidade cultural para o ensino fundamental. Segunda parte, os conteúdos de pluralidade cultural para o primeiro e segundo ciclos. Critérios de seleção, blocos de conteúdos, pluralidade cultural e a vida das crianças no Brasil, espaço e pluralidade, tempos e pluralidade, vida social familiar e comunitária, pluralidade e educação, constituição da pluralidade cultural no Brasil e situação atual, continentes e terras de origem dos povos do Brasil, trajetórias das etnias no Brasil, situação atual. O ser humano como agente social e produto de cultura, linguagens da pluralidade nos diferentes grupos étnicos e culturais do Brasil, línguas, produção de conhecimento, pluralidade, cultura e cidadania, organização política e pluralidade, pluralidade, direitos, situações urgentes no Brasil em relação aos direitos da criança, fortalecendo a cidadania, e conteúdos comuns a todos os blocos. Critérios de avaliação, orientações didáticas, organização por ciclos, primeiro ciclo, segundo ciclo, valorização do repertório e integração entre o vivido e o aprendido, expressões culturais, crítica dos materiais didáticos, intercâmbio, normas e regulamentos, documentos jurídicos. Tá, este é o sumário dos parâmetros curriculares nacionais no tangente, né, no que diz respeito à parte que estamos lendo, tá? Então, aqui temos sumário, pluralidade cultural, aí a primeira parte, tá? Como vocês podem ver, segunda parte, então, este é o sumário dos parâmetros curriculares nacionais. Vamos continuar a leitura deste texto, que são um referencial, né? Os parâmetros curriculares são algumas orientações para os professores, e é claro que ninguém precisa seguir, né, à risca, ou seja, o professor tem todo o direito de fazer adaptações de acordo com as necessidades dos seus alunos, as necessidades da sua turma. Agora vamos à parte de orientação sexual. Apresentação. Primeira parte, justificativa, concepção do tema, sexualidade na infância e na adolescência, a orientação sexual na escola, postura do educador, relação escola-família, orientação sexual como tema transversal, manifestações da sexualidade na escola, comunidade escolar, objetivos gerais de orientação sexual para o ensino fundamental, e a segunda parte, os conteúdos de orientação sexual para o primeiro e segundo ciclos, critérios de seleção, blocos de conteúdos, corpo, matriz da sexualidade, relações de gênero, prevenção às doenças sexualmente transmissivas, AIDS, critérios de avaliação, orientações didáticas e bibliografia,
de pluralidade cultural e de orientação sexual, tá? A página que eu li é esta, tá? Para vocês poderem ver melhor, estou aqui mostrando, né, a página que eu acabei de ler. Então, vamos lá. A página que eu acabei de ler é esta aqui, para vocês verem, tá? E aí vocês poderão dar um print e aumentar para vocês poderem fazer a leitura desta página. Na página seguinte temos pluralidade cultural, tá? Como vocês podem ver. Próxima página. Próxima página, iremos ler a apresentação, tá? A apresentação desta disciplina. Há muito se diz que o Brasil é um país rico em diversidade étnica e cultural, plural em sua identidade. É índio, afrodescendente, imigrante, é urbano, sertanejo, caiçara, caipira. Contudo, ao longo de nossa história, tem existido preconceitos, relações de discriminação e exclusão social que impedem muitos brasileiros de ter uma vivência plena de sua cidadania. O documento de pluralidade cultural trata dessas questões, enfatizando as diferentes heranças culturais que convivem na população brasileira, oferecendo informações que contribuam para a formação de novas mentalidades voltadas para a superação de todas as formas de discriminação e exclusão. A primeira parte do documento contempla os aspectos que envolvem e justificam o tema, indica a necessidade de se vivenciar a pluralidade de nossa cultura e especifica os objetivos a serem alcançados no decorrer de todo o ensino fundamental. Na segunda parte, encontram-se os conteúdos, os critérios de avaliação e as orientações didáticas que deverão nortear o trabalho das quatro primeiras séries do ensino fundamental, atualizando para os dias de hoje das 5 primeiras séries do ensino fundamental, que são 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos. É importante salientar que cabe às equipes técnicas e aos educadores, ao elaborarem seus programas curriculares e projetos educativos, adaptar, priorizar e acrescentar conteúdos, segundo suas realidades particulares, tanto no que se refere às conjunturas sociais específicas, quanto ao nível de desenvolvimento dos alunos. Esse é um trabalho que, embora complexo, pode ser prazeroso e motivador na sala de aula, por falar de perto da realidade de vida daqueles que ali ensinam e aprendem, pela enriquecedora oportunidade de conhecer as histórias de dignidade, de conquista e de criação de culturas e povos que constituem o Brasil, de tudo que, sendo diverso, valoriza a singularidade de cada um e de todos. Tá? Secretaria de Educação Fundamental. Então, fizemos a leitura deste texto, né? O texto da apresentação
dos parâmetros curriculares nacionais nesta disciplina Pluralidade Cultural. E pluralidade cultural é a primeira parte deste documento. Vamos para a página seguinte. A página seguinte é a página onde iremos ler a introdução. Introdução. A temática da pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, as desigualdades socioeconômicas e a crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. Esse tema propõe uma concepção da sociedade brasileira que busca explicitar a diversidade étnica e cultural que a compõe, compreender suas relações marcadas por desigualdades socioeconômicas e apontar transformações necessárias. Considerar a diversidade não significa negar a existência de características comuns, nem a possibilidade de construirmos uma nação ou mesmo a existência de uma dimensão universal do ser humano. Pluralidade cultural quer dizer afirmação da diversidade como traço fundamental na construção de uma identidade nacional que se põe e repõe permanentemente, e o fato de que a humanidade de todos se manifesta em formas concretas e diversas de ser humano. Por trabalhar com a diversidade humana, comporta uma ampliação de horizontes para o professor e para o aluno, para uma abertura para a consciência de que a realidade em que vivem é apenas parte de um mundo complexo, fascinante e desafiador, na qual o elemento universal subjacente e definidor das relações intersociais e interpessoais deve ser a ética. Propicia ainda a percepção de que essa característica sociocultural é expressão de uma pluralidade dinâmica para além das fronteiras do Brasil, a qual tem sido benéfica e estimuladora na definição de valores universais. Oferece também elementos para a compreensão de que respeitar e valorizar as diferenças étnicas e culturais não significa aderir aos valores do outro, mas sim respeitá-los como expressão da diversidade, respeito que é, em si, devido a todo ser humano, por sua dignidade intrínseca, sem qualquer discriminação. É importante, ao tratar este assunto, fazer essa distinção entre diversidade cultural, a que o tema se refere, e desigualdade social. As culturas são produzidas pelos grupos sociais ao longo das suas histórias, na construção de suas formas de subsistência, na organização da vida social e política, nas suas relações com o meio e com outros grupos, na produção de conhecimentos e etc. A diferença entre culturas é fruto da singularidade desses processos em cada grupo social. A desigualdade social é uma diferença de outra natureza. É produzida na relação de dominação e exploração socioeconômica e política. Quando se propõe o conhecimento e a valorização da pluralidade cultural brasileira, não se pretende deixar de lado essa questão. Ao contrário, principalmente no que se refere à discriminação, é impossível compreendê-la sem recorrer ao contexto social em que acontece e à estrutura autoritária que marca a sociedade. As produções culturais não ocorrem fora de relações de poder.
são constituídas e marcadas por ele, envolvendo um permanente processo de reformulação e resistência. Ambas, desigualdade social e discriminação, se articulam no que se convencionou denominar exclusão social, impossibilidade de acesso aos bens materiais e culturais produzidos pela sociedade e de participação na gestão coletiva do espaço público, pressuposto da democracia. Por esse motivo, já se disse que, na prática, o Brasil não é uma sociedade regida por direitos, mas por privilégios. Os privilégios, por sua vez, assentam-se em discriminações e preconceitos de todo tipo, socioeconômico, étnico e cultural. Em outras palavras, dominação, exploração e exclusão interagem. A discriminação é resultado e instrumento desse complexo de relações. Entretanto, apesar da discriminação, da injustiça e do preconceito, que contradizem os princípios da dignidade, do respeito mútuo e da justiça, paradoxalmente, o Brasil tem produzido também experiências de convívio e da interetnicidade, a reelaboração das culturas de origem, constituindo algo intangível que se tem chamado de brasilidade, que permite a cada um reconhecer-se como brasileiro, encravada nas contradições de um sistema econômico e social que se constituiu historicamente de maneira injusta. O Brasil tem essa contribuição a dar: a possibilidade de uma singularidade múltipla, multifacetada, de uma relação também, ainda que não só amistosa e calorosa com o mundo e aberta para ele. Por isso, no cenário mundial, o Brasil representa uma esperança de superação de fronteiras e de construção da relação de confiança na humanidade. A singularidade que permite essa esperança é dada por sua constituição histórica peculiar no campo cultural, o que se almeja, portanto, ao tratar de pluralidade cultural, não é a divisão ou o esquadrinhamento da sociedade em grupos culturais fechados, mas o enriquecimento propiciado a cada um e a todos pela pluralidade de forma de vida, pelo convívio e pelas opções pessoais, assim como o comportamento étnico de contribuir com as transformações necessárias à construção de uma sociedade mais justa. A coexistência da ampla diversidade étnica, linguística e religiosa em solo brasileiro coloca a possibilidade da pluralidade de alternativas. De certa forma, é como se o plural que se constata, seja no convívio direto, seja por outras mediações, evidenciasse e ampliasse o plural que potencialmente está em cada um. Assim, o princípio de liberdade se afirma nas possibilidades múltiplas de cada um, na polissemia subjetiva que permite escolhas e novos encontros. Tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a e valorizando-a, e da superação das discriminações, é atuar sobre um dos mecanismos de exclusão, tarefa necessária, ainda que insuficiente para caminhar na direção de uma sociedade mais plenamente democrática. É um imperativo de trabalho educativo voltado para a cidadania, uma vez que tanto a desvalorização cultural, traço bem característico de país colonizado, quanto a discriminação são entraves à plenitude da cidadania para todos, portanto, para a própria nação. Justificativa. É sabido que
apresentando heterogeneidade notável em sua composição populacional, o Brasil desconhece a si mesmo. Na relação do Brasil consigo mesmo, é comum prevalecerem vários estereótipos, tanto regionais, quanto em relação a grupos étnicos, sociais e culturais. Historicamente, registra-se dificuldade para se lidar com a temática do preconceito e da discriminação racial étnica. O país evitou o tema por muito tempo, sendo marcado por mitos que veicularam uma imagem de um Brasil homogêneo, sem diferenças ou, em outra hipótese, promotor de uma suposta democracia racial. Na escola, muitas vezes, há manifestações de racismo, discriminação social e étnica, por parte de professores, de alunos, da equipe escolar, ainda que de maneira involuntária ou inconsciente. Essa atitude representa violações dos direitos dos alunos, professores e funcionários discriminados, trazendo consigo obstáculos ao processo educacional pelo sofrimento e constrangimento a que essas pessoas se veem expostas. Movimentos sociais vinculados a diferentes comunidades étnicas desenvolveram uma história de resistência a padrões culturais que estabeleciam e sedimentavam injustiças. Gradativamente conquistou-se uma legislação antidiscriminatória, culminando com o estabelecimento na Constituição Federal de 1988 da discriminação racial como crime. Mas ainda há mecanismos de proteção e promoção de identidades étnicas, como a garantia a todos do pleno exercício dos direitos culturais, assim como apoio e incentivo à valorização e discussão das manifestações culturais. Os povos indígenas, por exemplo, têm garantido seus direitos de desenvolvimento de processos pedagógicos próprios, tradicionais, com liberdade de organização de suas escolas. A aplicação e o aperfeiçoamento da legislação são decisivos, porém insuficientes. Os direitos culturais, a criminalização da discriminação, atendem aspectos referentes à proteção de pessoas e grupos pertencentes a minorias étnicas e culturais, para contribuir nesse processo de superação da discriminação e de construção de uma sociedade justa, livre e fraterna. O processo educacional há que tratar do campo ético, de como se desenvolver atitudes e valores no campo social, voltados para a formação de novos comportamentos, novos vínculos, em relação àqueles que, historicamente, foram alvo de injustiças e que se manifestam no cotidiano. Mesmo com regiões onde não se apresente uma diversidade cultural tão acentuada, o conhecimento dessa característica plural do Brasil é extremamente relevante, pois ao permitir o conhecimento mútuo entre regiões, grupos e indivíduos, consolida o espírito democrático. Da mesma forma, tratar de aspectos referentes à discriminação social, mesmo em locais onde as situações de exclusão não se manifestam diretamente ou, pelo menos, não de maneira dramática, permitirá formar a criança e o adolescente para a responsabilidade social do cidadão que participa dos destinos do país como um todo, direcionando a proposta para a busca de soluções. A demanda social existe há muito tempo. A urgência é inadiável. Esta proposta considera, do ponto de vista social, os movimentos que há tanto lutam por essa valorização. O grande desafio proposto para a educação é estabelecer conexões entre o que se aprende na escola e a vida da população brasileira. Mudar mentalidades, superar o preconceito
e combater atitudes discriminatórias são finalidades que envolvem lidar com valores de reconhecimento e respeito mútuo, o que é tarefa para a sociedade como um todo. A escola tem um papel crucial a desempenhar nesse processo. Em primeiro lugar, porque é o espaço em que pode se dar a convivência entre crianças de origens e nível socioeconômico diferentes, com costumes e dogmas religiosos diferentes daqueles que cada uma conhece, com visões de mundo diversas daquela que compartilha em família. Em segundo, porque é um dos lugares onde são ensinadas as regras do espaço público para o convívio democrático com a diferença. Em terceiro lugar, porque a escola apresenta à criança conhecimentos sistematizados sobre o país e o mundo, e aí a realidade plural de um país como o Brasil fornece subsídios para debates e discussões em torno de questões sociais. A criança na escola convive com a diversidade e poderá aprender com ela. Frequentemente, contudo, as escolas acabam repercutindo, sem qualquer reflexão, as contradições que a habitam. A escola no Brasil, durante muito tempo e até hoje, disseminou preconceitos de formas diversas, conteúdos indevidos e até errados, notadamente presentes em livros que têm sofrido críticas fundamentadas, constituem assunto que merece constante atenção. Também contribuía para essa disseminação de preconceitos certa mentalidade que vinha privilegiar certa cultura, apresentada como a única aceitável e correta, como também aquela que hierarquizava culturas entre si, como se isso fosse possível sem prejuízo da dignidade dos diferentes grupos produtores de cultura, amparada pelo consenso daquilo que se impôs como se fosse verdadeiro, o chamado criticamente mito da democracia racial. A escola muitas vezes silencia diante de situações que fazem seus alunos alvo de discriminação, transformando-se facilmente em espaço de consolidação de estigmas. Assim, o educador está sujeito a uma escolha inevitável, ainda que inconsciente, quanto a ser agente privilegiado da expansão ou da contratação do preconceito e da discriminação. Portanto, embora não caiba à educação, isoladamente, resolver o problema da discriminação em suas mais perversas manifestações, cabe-lhe atuar para promover processos, conhecimentos e atitudes que cooperem na transformação da situação atual. O reconhecimento da complexidade que envolve a problemática social, cultural e étnica é o primeiro passo. Tal reconhecimento aponta a necessidade de a escola instrumentalizar-se para fornecer informações mais precisas para questões que vêm sendo indevidamente respondidas pelo senso comum, quando são ignoradas por um silencioso constrangimento. Esta proposta traz a necessidade imperiosa da formação de professores no tema da pluralidade cultural. Provocar essa demanda específica na formação docente é exercício de cidadania. Entrelaçado com os demais temas transversais, este abre-se para parte do complexo problema, que envolve preconceito e discriminação, sem fechar o campo de trabalho para o vasto conjunto dessa complexidade. É de se notar que o preconceito tem profundas raízes psicológicas, culturais, sociais, dirigindo-se aos mais diversos alvos, nem sempre encontrados em campo cultural ou com reflexo exclusivo ali.
Assim, ainda há um longo caminho a percorrer até que se chegue, por exemplo, a práticas de respeito e solidariedade para com os portadores de deficiência física e mental. Ignorância muitas vezes completa acerca do que seja das causas, assim como do encaminhamento que se deve dar em termos educacionais a tais casos. Leva a práticas discriminatórias amparadas em discursos equivocados, que falam apenas de boas intenções, embora seja comum que atinjam seu oposto. Da mesma forma, questões de gênero trazem em seu bojo histórias de injustiça para com as mulheres nas mais diversas dimensões da vida, do cotidiano na vida privada a situações profissionais, injustiças frequentemente agravadas, quando se manifestam em conjunto com problemas vinculados à discriminação por motivos de raça, etnia, cultura, exclusão socioeconômica. No mesmo registro, práticas segmentadas social e culturalmente fazem com que se deixe ao largo, com frequência, novas possibilidades que se abrem para os homens, em termos de comportamentos mais responsáveis e participativos em relação às mulheres e a seus filhos. Assim, uma reflexão que envolva ética, orientação sexual, saúde e pluralidade cultural poderá fornecer pistas preciosas para o professor em seu cotidiano. Convém lembrar que, por se tratar de ensino fundamental regular, portanto de crianças pré-adolescentes e adolescentes, é preciso especial atenção para trabalhos voltados para a formação de novas mentalidades, voltados para a questão dos direitos universais da pessoa humana, da consolidação democrática do Brasil, da valorização de todos os povos e grupos humanos que formam a população brasileira, do pleno respeito a todo cidadão nas diferentes esferas da vida. Pela dificuldade do tema, há que se lidar com cuidado para garantir um tratamento objetivo e compreensivo daqueles aspectos considerados mais relevantes em cada região, localidade, escola, classe e, ainda, importante lembrar que a maior parte do magistério é constituída por professores que precisam voltar-se para suas próprias mentalidades e práticas, como mulheres, como cidadãs, como educadoras, exigindo respeito para si e para aqueles com quem trabalham, fortalecendo-se, portanto, como sujeitos de um processo de transformação social, o qual tem, na escola, um de seus instrumentos mais efetivos. Do ponto de vista educacional, o que se busca é, sobretudo, a transformação de atitudes e não a repartição do slogan. Do ponto de vista social, este tema vem das forças sociais e para elas retorna na possibilidade de parceria e recriação da proposta. Espera-se com isso colaborar na consolidação democrática do Brasil, prestando uma homenagem àqueles que constituíram e constituem este país, com suas vidas e seus trabalhos, suas histórias de sofrimentos e lutas, de conquistas e perdas, ressaltando que o patrimônio humano da nação é o bem maior a ser cuidado, protegido e promovido. Estado atual dos trabalhadores com a temática. Observe-se que, por ter caráter pioneiro, até mesmo em termos internacionais, a elaboração de propostas de trabalho pedagógico sobre este tema encontra dificuldade. Propostas da Organização das Nações Unidas, ONU, por intermédio de suas agências, têm procurado trazer contribuições para que se desenvolvam uma cultura da paz, no âmbito da escola, baseada em trabalhos sobre tolerância, conceito adotado pela ONU como marco referencial no processo de construção do entendimento, do respeito mútuo, da solidariedade. Essas iniciativas, contudo,
são ainda incipientes e têm caráter apenas indicativo, pois apresentam-se como um apelo em prol do estabelecimento de novas bases de convivência local, nacional, regional e mundial. Alguns países, com grande número de etnias, têm casos de escolas que desenvolvem trabalhos de conhecimento mútuo. Há um apelo da ONU para que se enviem novas propostas de trabalho neste campo, tal o nível incipiente em que educadores, em geral, ainda se encontram com relação à temática. O esforço histórico que representa a própria criação da ONU em 1945, no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, fala de uma humanidade consciente de sua precariedade, dos riscos que inflige a si, até em termos de uma hecatombe. É importante observar que tratados, convenções, declarações da ONU tomam como base a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, compreendida como pauta mínima comum mundial, ainda em construção. Essa postura exige compromissos internacionais de combate à miséria, à exclusão social, à condição desumanas, cruéis e degradantes, ao medo, à opressão. Levar adiante esse compromisso é também exigir dos países economicamente mais desenvolvidos, chamado do primeiro mundo, que assumam sua responsabilidade no estabelecimento de condições de vida digna e justa no planeta. No caso do Brasil, algumas iniciativas já tratam ou trataram da temática em projetos específicos e, em geral, pontuais. Há estudos desenvolvidos acerca de escolas indígenas, pesquisas acerca da situação dos afrodescendentes em escolas. Podem-se encontrar também algumas experiências inovadoras desenvolvidas em alguns estados, de maneira geral vinculadas a movimentos de caráter étnico. Contudo, pouquíssimo se discutiu sobre uma proposta que falasse do Brasil como um todo, em sua complexidade cultural, das relações que se estabelecem entre diferentes culturas que convivem neste território, concorrendo todas para a constituição e permanente reelaboração da identidade nacional. É interessante também registrar que raríssimos estudos tratam do ponto de vista psicológico das relações entre crianças e intercâmbio cultural, em um sentido amplo. Há estudos, sobretudo, no campo da linguística e da antropologia, que tratam da apreensão e da elaboração cultural pela criança, mais especificamente de seu grupo de origem. Contudo, propor à criança uma abertura para culturas mais especificamente de seu grupo, propor à criança uma abertura para culturas diferentes da sua, englobando conteúdos atitudinais, tem sido pouco usual. Nesse sentido, procurou-se fazer um levantamento do que estaria disponível no plano internacional e no Brasil. Outro ponto que reveste de dificuldade o trabalho refere-se ao fato de esse tema propor-se como ponto de confluência de estudos teóricos, movimentos sociais, em particular étnico-culturais, além de outras forças socioculturais, presentes e atenuantes. Contribuições compostas em práticas que se efetivam no cotidiano da sala de aula e da escola como um todo. Propondo-se, assim, estes parâmetros curriculares nacionais, reconhecem que se trata de um campo em que a elaboração teóricas são rapidamente substituídas, além de representarem grande diversidade de posições teóricas divergentes e, às vezes, conflitantes entre si. Este documento apresenta-se como uma proposta aberta, um ponto de vista para a cooperação de educadores
estudiosos e sociedade em geral. Do mesmo modo, movimentos sociais estabelecem, a cada tempo, novas formas de lidar com a temática de acordo com avanços na consciência do próprio movimento, com mudanças em campo social, com influências internacionais com as quais dialogam, com a necessidade de novas estratégias que conduzam a objetivos voltados para o pleno exercício de direitos civis, sociais, culturais, gerais da população e específicos dos diferentes grupos. É por isso que este documento enfatiza o intercâmbio da escola com movimentos sociais, universidades, imprensa, como forma de a escola abrir-se à atualização permanente também nas peculiaridades deste tema. Caracterização do tema. A pluralidade cultural existente no Brasil é fruto de um longo processo histórico de interação entre aspectos políticos e econômicos no plano nacional e internacional. Esse processo apresenta-se como uma construção cultural brasileira altamente complexa, historicamente definida e redefinida continuamente em termos nacionais, apresentando características regionais e locais. Coexistem aqui culturas singulares ligadas à identidade de origem de diferentes grupos étnicos e culturais. Essa composição cultural tem se caracterizado por plasticidade e permeabilidade, incorporando em seu cotidiano a criação e recriação das culturas de todos esses povos, sem diluí-las, ao mesmo tempo que permite seu entrelaçamento. Nesse entrelaçamento de influências recíprocas, configura-se a permanente elaboração e redefinição da identidade nacional em sua complexidade. Convivem hoje no território nacional cerca de 206 etnias indígenas, guardando cada uma delas identidade própria, representando em si riquíssima diversidade sociocultural, além de uma imensa população formada pelos descendentes dos povos africanos e um grupo igualmente numeroso de imigrantes e descendentes de povos originários de diferentes continentes, de diferentes tradições culturais e de diferentes religiões. A própria dificuldade de categorização dos grupos que vieram para o Brasil, formando sua população, é indicativo da diversidade. Mesmo para a elaboração de um simples rol, é difícil escolher ou priorizar certo recorte, seja continental ou regional, nacional, religioso, cultural, linguístico, racial, étnico. Portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, italianos, chineses, coreanos, ciganos, latino-americanos, católicos, evangélicos, batistas, budistas, judeus, muçulmanos, tradições africanas situam-se entre outras inumeráveis categorias de identificação. Além disso, o mesmo indivíduo pode vincular-se a diferentes grupos ao mesmo tempo, reportando-se a cada um deles com igual sentido de pertinência. Quando se trata de falar da situação atual da população, eventuais categorizações são ainda mais difíceis, tal a circulação que existe entre tradições e culturas do ponto de vista individual, sem falar de aproximações espontâneas e voluntárias entre grupos, com fins associativos, de cooperação para fins comuns ou de diálogos, com vistas ao entendimento. A diversidade marca a vida social brasileira. Encontram-se diferentes características regionais. De cosmologias que ordenam de maneiras diferentes a apreensão do mundo,
formas diversas de organização social nos diferentes grupos e regiões, multiplicidade de modos de relação com a natureza, de vivência do sagrado e de sua relação com o profano. O campo e a cidade propiciam às suas populações vivências e respostas culturais muito diferenciadas que implicam ritmos de vida, ensinamentos de valores e formas de solidariedade distintas. Os processos migratórios colocam em contato grupos sociais com diferenças de fala, de costumes, de valores, de projetos de vida. Frequentemente, porém, esse processo complexo, presente na vida brasileira, é ignorado e ou descaracterizado, particularmente em processos de indústria de bens culturais. Também na escola, onde essa diversidade está presente, diretamente naqueles que constituem a comunidade escolar, essa presença tem sido ignorada, silenciada ou minimizada. São múltiplas as origens da omissão com relação à pluralidade cultural. O nacionalismo exacerbado que se registrou em períodos autoritários, em diferentes momentos da história, também valeu-se de ações homogeneizadoras, em que a escola desempenhou um papel decisivo. Na década de 30, quando a política oficial buscou assinalar a população imigrada de diferentes origens, documentos de autoridades educacionais explicitavam grande preocupação com a nacionalização do filho do imigrante, assim como um racismo difuso, porém indiscutível. A história dos índios não registra uma data única para sentir os efeitos de ações homogeneizadoras. Desde a colonização, têm sido vistos como grupos que deveriam se aculturar ou não, então permanecerem na condição de completa tutela por parte do Estado. As ações oficiais foram acompanhadas de dois tipos básicos de interpretação no Brasil: manifestos em atitudes sociais, que os veicularam com insistência uma expectativa de homogeneidade cultural, enquanto se propagava o mito da democracia racial brasileira. Essas interpretações conduziram a atitudes de dissimulação do quadro de fato existente, um racismo difuso, porém efetivo, com repercussões diretas na vida cotidiana da população discriminada. Disseminou-se, por um lado, uma ideia de um Brasil sem diferenças, formado originalmente pelas três raças, o índio, o branco e o negro, que se dissolveram, dando origem ao brasileiro. Tal mito social também foi veiculado na escola e nos livros didáticos, procurando às vezes neutralizar as diferenças culturais, às vezes subordinar uma cultura a outra. Divulgou-se, então, uma concepção de cultura uniforme, depreciando as diversas contribuições que compuseram e compõem a identidade nacional. Por outro lado, a perspectiva de um Brasil de braços abertos compõe-se no mito da democracia racial, segundo o qual, mesmo aqueles que não tivessem integrado diretamente processos de miscigenação seriam igualmente aceitos e valorizados. Assim, discriminações praticadas com base em diferenças ficam ocultas sob o manto de uma igualdade que não se efetiva. O acobertamento de práticas discriminatórias empurrou para uma zona de sombra a vivência do sofrimento e da exclusão da sociedade em geral. Essas influências marcaram profundamente a história da escola no Brasil, consolidando mentalidades e atitudes das quais, frequentemente, o educador não se dá conta em seu cotidiano. Encontram-se manifestações discriminatórias entre alunos, educadores e funcionários administrativos. Esse quadro é particularmente perverso
pelo que significa de desrespeito ao aluno na situação direta de sala de aula. Tais atitudes indicam também a formação de expectativas em relação ao desempenho do aluno. Em princípio, espera-se que a criança e o adolescente possam se enquadrar com justeza no padrão aluno médio, abstração muito invocada em documentos oficiais relativos à reforma de ensino de primeiro e segundo graus. Aqui ainda uma expressão antiga, né, que é ensino, em vez de ensino de primeiro e segundo graus, são ensino fundamental e ensino médio, e disseminada nos cursos de formação de professores nas décadas de 70 e 80, como parte dos conhecimentos da proposta educacional então em vigor. Essa expectativa é alterada diante de cada aluno que apresente algum aspecto identificável como diferente do padrão. Estudos têm demonstrado alto grau de correlação entre a expectativa dos professores e o desempenho dos alunos. Isto é, a expectativa frequentemente determina a atitude do professor para com o aluno e deste para com o desenvolvimento de seu processo escolar, apresentando-se assim como profecia autorrealizadora. É bastante comum que, em relação ao aluno proveniente das camadas economicamente menos favorecidas, se desenvolva uma expectativa de desempenho